Eu sou Pedro, taxista aqui de São Paulo, e já faz uns bons anos que faço esse trabalho, especialmente à noite. É uma cidade agitada e sempre tem algum passageiro que acaba contando alguma história estranha ou algo que aconteceu durante o trajeto. Eu sou do tipo cético, sabe? Nunca fui de acreditar nessas histórias de fantasmas, espíritos ou coisas do tipo. Trabalho à noite porque a cidade é mais tranquila e a conta tem que ser paga, né? Mas depois do que aconteceu naquela noite, eu comecei a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Não sou mais tão cético assim. Era uma sexta-feira à noite, já passava das 11, e as ruas estavam relativamente vazias. A maioria dos bares já estava fechada, e as poucas pessoas que ainda estavam por aí já estavam voltando para casa. Aquele clima de pós-festa, com as luzes da cidade piscando longe, era algo que eu já estava acostumado. Eu estava ali, esperando mais um passageiro na Avenida Paulista. A cidade nunca dorme, então, mesmo tarde da noite, o movimento é constante. Não demorou muito até que o telefone tocou. Era um pedido e a localização me chamou a atenção. O endereço ficava para o lado norte, bem na divisa da cidade com uma área mais afastada. A última vez que fiz uma corrida para lá foi para um hotel de beira de estrada, mas o endereço dessa vez era bem mais isolado. Pensei que a pessoa tinha se enganado, mas como taxista não posso recusar corrida. Aceitei. Cheguei no ponto de encontro e, para minha surpresa, lá estava uma mulher. Ela estava encostada em um poste, com um casaco longo, de cor escura, e um cabelo liso, bem preto. Algo nela parecia deslocado, como se ela não fosse daqui, como se ela não se encaixasse naquele ambiente. Ela estava parada em silêncio, sem olhar para mim, mas eu podia sentir que ela me observava, como se estivesse me analisando, estudando. Quando ela se aproximou do carro, sem dizer uma palavra, entrou no banco de trás, fechando a porta suavemente. Ela estava quieta, o que para mim foi estranho. Normalmente, as pessoas sempre começam a conversa, perguntam o preço ou falam algo do tipo, mas ela não disse nada. Eu olhei pelo espelho retrovisor e seus olhos estavam fixos na janela, como se estivesse observando algo distante. Eu sabia que ela estava me vendo, mas parecia que sua atenção estava em outro lugar. "Para onde vamos?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. Ela virou a cabeça lentamente, sem pressa, e olhou para mim. Seus olhos eram escuros, quase como se não houvesse pupilas, ou talvez eu só estivesse imaginando isso. A luz do poste iluminava seu rosto de maneira estranha, e por um momento achei que estivesse vendo algo que não era real. "Para o meio da floresta." Ela respondeu com uma voz baixa, quase sussurrada. Sua voz não parecia natural, como se estivesse tentando esconder algo. Eu dei uma risada nervosa, pensando que estava fazendo algum tipo de brincadeira. Era tarde demais para um passeio pela floresta, e além disso, um taxista não vai até lá. Falei que seria melhor ela pegar um transporte mais adequado, talvez um carro particular, mas ela insistiu que queria ir de qualquer maneira. A pressão dela era quase palpável, como se não tivesse opção. Isso me desconcertou um pouco, mas eu apenas aceitei. Como taxista, minha tarefa era levar o cliente onde ele quisesse ir, e no fim, todo mundo paga pela corrida, certo? Fui pela estrada que levava à região da Serra da Cantareira, onde as luzes da cidade já não eram visíveis. À medida que avançávamos, a paisagem foi se tornando mais escura, e eu comecei a me perguntar se tinha feito a escolha certa. Não estava acostumado a rodar por áreas tão desertas à noite, e quanto mais subíamos, mais a floresta tomava conta da estrada, criando um clima estranho. A mulher no banco de trás permanecia imóvel. Ela não olhava mais pela janela, mas suas mãos estavam sobre as pernas, como se estivesse esperando algo, talvez uma resposta ou um momento. O carro estava sendo guiado pelas luzes da rua, mas essas luzes se tornaram cada vez mais raras. Foi quando comecei a sentir algo esquisito no ar, como se estivesse sendo observado, como se algo estivesse nos seguindo pela estrada. Olhei pelo retrovisor e vi apenas escuridão. Nenhuma outra luz além da nossa. Não havia carros por ali. A tensão começou a aumentar. O silêncio dentro do carro estava ficando desconfortável. Não conseguia entender por que ela não falava mais, e a sensação de estar sendo observado de alguma forma parecia crescer. Foi quando ela falou novamente. "Você conhece essa estrada, não é?"
Ela perguntou de forma quase entediada, como se fosse uma pergunta simples, mas havia algo nas suas palavras que fez um arrepio percorrer minha espinha. Eu olhei pela janela e, de alguma forma, comecei a perceber que a estrada estava mais fechada, como se a floresta estivesse avançando para dentro dela. Não tinha mais sinais de civilização, nenhuma casa, nenhuma luz. Eu olhei rapidamente para o GPS, tentando me orientar, e vi que estávamos entrando em um caminho desconhecido. Era uma estrada de terra, com árvores altas ao redor que pareciam se fechar à medida que avançávamos. Eu não queria dizer nada, mas comecei a me sentir um pouco desconfortável. Não conheço muito bem. Parece um pouco isolado, falei, tentando manter o tom leve, mas meu coração já começava a bater mais rápido. Ela não respondeu de imediato. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que, de repente, ela se inclinou para a frente. Vi os olhos dela refletindo na luz do painel, e por um momento, algo me chamou a atenção. As sombras nas árvores pareciam mais densas, mais pesadas, como se estivessem se movendo com a gente. Eu olhei para os lados, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que eu pudesse falar algo, ela virou a cabeça lentamente para mim, e foi aí que ela disse, com uma calma assustadora: "Você vai me levar até o fim da estrada, Pedro." Eu congelei por um momento. Ela sabia meu nome. Como ela sabia meu nome? Eu não havia falado nada para ela até então. Foi quando percebi que, talvez, já estivesse muito tarde para sair dessa. A sensação de desconforto se intensificou quando ela disse meu nome. Não conseguia entender como isso era possível. Não estava acreditando no que estava acontecendo. O silêncio dentro do carro ficou pesado, denso, como se a noite tivesse começado a engolir tudo ao nosso redor. Eu já não sabia se estava mais assustado com o fato de estar perdido em uma estrada deserta ou com a mulher no banco de trás, que parecia saber mais do que deveria. Tentei me concentrar na estrada, mas algo estava errado. A floresta parecia se fechar mais e mais, e o som das árvores se movendo ao vento se tornava cada vez mais forte, como se estivessem nos cercando. O rádio do carro, que antes estava desligado, começou a chiado fraco, como se estivesse tentando captar uma estação, mas não havia sinal algum ali. Aquilo me deixou mais nervoso. O som não estava normal. Era como se o carro estivesse em outro lugar, ou talvez em outra dimensão, e eu estava começando a questionar minha sanidade. A mulher não parecia se importar com o que estava acontecendo. Ela estava completamente calma, como se soubesse exatamente o que estava por vir. Eu, por outro lado, estava começando a sentir uma sensação de desespero crescente. O que estava acontecendo? O que eu estava fazendo ali? Eu estava longe demais para voltar, e a floresta ao redor parecia cada vez mais intransponível. "Você está bem, Pedro?" Ela perguntou, quebrando o silêncio de forma suave, quase sussurrada, como se soubesse que eu estava em pânico. Eu não respondi imediatamente. Tentei manter o controle, forçando uma expressão calma, mas meu corpo estava em alerta total. "Sim, só estou um pouco cansado", tentei dizer, mas minha voz saiu falha, incerta. Não sabia o que ela queria ou o que estava acontecendo. O que diabos ela queria de mim? Quando olhei novamente para o retrovisor, os meus olhos se arregalaram. Lá, no meio da escuridão, eu vi algo que não conseguia compreender. Uma sombra. Era uma figura alta, muito mais alta do que qualquer pessoa deveria ser. Ela estava encostada a uma árvore parada sem fazer movimento algum, mas eu sabia que estava nos observando. Por um momento, meu coração disparou. Eu sabia que não estava sozinho ali. Quem é aquilo?" Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz estava embargada. Eu não conseguia olhar para ela. A sombra parecia impossível de ser real. Ela estava fora de lugar, distorcida de alguma forma. O que estava acontecendo ali? Ela não respondeu de imediato. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ela se inclinou para a frente, sua voz quase um sussurro. "Você não deve se preocupar com ele. Ele está sempre lá, esperando." As palavras dela me fizeram tremer por dentro. Esperando? O que ela queria dizer com isso? De repente, sem aviso, a luz dos faróis do carro começou a piscar. Primeiro lentamente, depois de forma irregular, até que os faróis apagaram completamente, mergulhando-nos na escuridão absoluta. O único som que eu conseguia ouvir
Era o som das minhas próprias batidas do coração, aceleradas e descontroladas. Tentei girar a chave, desesperado para ligar o carro de novo, mas o motor não dava sinal de vida. Estávamos parados no meio da estrada, no meio da floresta, sozinhos. A mulher no banco de trás não parecia se importar com o fato de estarmos completamente no escuro, em um lugar sem nenhuma civilização ao redor. Ela estava imóvel, olhando para a escuridão com uma expressão distante, como se estivesse aguardando algo. Algo que eu não entendia. Por que paramos? Perguntei, a voz falhando de novo. Eu estava em pânico, o suor começando a escorrer pela minha testa. Eu não sabia o que fazer. Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando para frente, para a escuridão da floresta, como se estivesse esperando que algo acontecesse. Algo que eu ainda não conseguia ver. O clima estava denso, o silêncio era opressor, e só o som do vento nas árvores nos acompanhava. Eu olhei para os lados tentando encontrar alguma forma de me orientar, mas tudo o que via eram sombras, árvores que pareciam se mover. O medo começava a tomar conta de mim. O ar estava mais pesado, mais frio. Foi então que algo me fez olhar para trás mais uma vez. A mulher que estava quieta até aquele momento estava agora inclinada para a frente, com um olhar fixo, estranho em mim. Ela não parecia mais humana. Seus olhos eram profundos, negros como a noite, sem nenhum reflexo. O que antes eram traços suaves no rosto dela, agora pareciam distorcidos, como se algo estivesse se contorcendo sob sua pele. Eu não conseguia desviar o olhar, como se estivesse hipnotizado por aquela visão. Meus pensamentos estavam turvos, confusos. De repente, o carro deu um solavanco e as luzes voltaram a acender, mas agora estavam fracas, tremeluzindo. Era como se o próprio carro estivesse reagindo ao que estava acontecendo. O motor zumbiu por um momento, e quando olhei pelo espelho, vi que a sombra que estava atrás de nós já não estava mais lá. No lugar dela, uma figura estava próxima, mais próxima do que eu poderia suportar. Uma mulher. Mas não era a mesma mulher que estava no banco de trás. Essa nova figura estava mais alta, com uma pele pálida e fria, e seus olhos eram completamente negros, como se não houvesse mais nada além de escuridão dentro delas. Ela estava parada na estrada, nos observando com um sorriso sinistro. "Eu sei o que você veio fazer aqui, Pedro", disse ela, com uma voz gélida e sem emoção. Meu corpo paralisou. Eu não sabia o que fazer. Estava completamente imobilizado pela presença daquela coisa, que não era mais humana. Ela estava diante de nós, em plena escuridão. Mas antes que eu pudesse reagir, a mulher do banco de trás me olhou pela última vez. A expressão dela estava calma, mas havia algo de insano em seus olhos. "Você vai entender logo, Pedro. Não tem volta agora." Eu não sabia mais o que fazer. O carro parecia ter parado de funcionar por completo, e o medo que tomava conta do meu corpo era tão forte que mal conseguia respirar. Olhei de relance para a mulher do banco de trás, que agora estava completamente imóvel, seu olhar vazio, fixado na figura que estava na estrada à nossa frente. A sensação de que estávamos em perigo, em um lugar onde as regras da realidade não se aplicavam mais, era avassaladora. A mulher à minha frente, com os olhos negros e aquele sorriso perturbador, deu um passo em direção ao carro. O barulho das folhas secas sob seus pés foi o único som que conseguiu atravessar o silêncio absoluto da floresta. Ela não parecia se apressar, mas seu movimento era hipnotizante, como se cada passo fosse calculado, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. "Você vai ver o que acontece quando você decide entrar aqui, Pedro." A voz dela era calma, quase melancólica, mas suas palavras cortaram o ar como facas afiadas. Eu estava tenso. A sensação de que algo estava prestes a acontecer me fez suar frio. Eu queria sair do carro, correr, mas o medo me paralisava. Olhei para a mulher que estava comigo, mas ela não parecia mais ser a mesma. Sua expressão estava vazia, sem vida, como se estivesse se entregando ao que estava acontecendo, como se soubesse que não havia mais escapatória. Eu sabia que aquela não era uma situação normal. Não era uma corrida qualquer, e algo muito mais sinistro estava em jogo. O que eu estava presenciando não podia ser explicado por lógica. Não havia lógica ali. Aquela mulher na estrada parecia pertencer a um outro lugar.
Um lugar onde o tempo e o espaço se distorciam de maneira que eu não conseguia compreender. Era como se a realidade estivesse se desintegrando ao nosso redor. Foi quando ela falou novamente, e suas palavras me gelaram por dentro. Você não entende, Pedro. Você nunca entendeu, não é? Todo mundo que entra aqui, que cruza o limite da floresta, se torna parte daquilo que está esperando. Sua voz agora era profunda, como se viesse de muito longe, e eu senti como se cada palavra dela fosse perfurando minha alma. Eu sei quem você é. Sei por que você veio aqui. Eu tentei responder, tentar perguntar o que ela estava dizendo, mas as palavras não saíam. A pressão em meu peito estava insuportável. Meu coração batia forte, mais rápido a cada segundo. Eu não podia mais me mover, não podia falar. Estava preso naquela sensação de terror indescritível. Foi então que eu vi o rosto da mulher do banco de trás se distorcer. Não era mais a mulher que eu tinha conhecido. Seus olhos estavam completamente negros, sem vida, e o sorriso dela se alargou de forma antinatural. Sua boca parecia estar se esticando, seus dentes afiados como os de um predador. Eu estava em choque. A mulher que havia entrado no carro era agora algo que eu não podia reconhecer. Algo não humano. Você está vendo agora, não está, Pedro? A voz dela veio, mas não era mais a mesma. Era como se algo ou alguém estivesse falando por ela. A figura na estrada avançou um passo a mais. E então, o mundo ao nosso redor começou a se transformar. A escuridão que antes parecia controlada, agora se espalhava por toda a floresta. As árvores, os arbustos, tudo estava começando a distorcer. As sombras tomavam forma, se tornando figuras ameaçadoras, quase como se a floresta tivesse se tornado viva, se fechando ao nosso redor. Eu não estava mais em uma estrada comum. Eu estava em um lugar que não pertencia à realidade. Olhei novamente para a figura na estrada, mas agora ela estava mais perto, seus olhos completamente negros fixados em mim, como se estivesse dentro da minha mente. Ela estendeu a mão, e de repente, senti um peso em meu peito, como se ela estivesse tentando me puxar para dentro da escuridão. Eu tentei resistir, mas minha mão foi em direção ao espelho retrovisor involuntariamente, como se algo estivesse me controlando. Você nunca vai sair daqui, Pedro. A mulher do banco de trás disse, sua voz agora um sussurro terrível. Você já sabia disso, não sabia? Todos nós viemos aqui por um motivo. E agora, você está preso. Minha mente estava em turbilhão. Eu tentava entender o que estava acontecendo, mas não conseguia. Como tudo havia virado um pesadelo. O que era essa coisa que estava tomando conta de mim? Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Queria me mover, mas meu corpo não respondia. Estava completamente paralisado, à mercê de algo muito maior do que eu. Eu olhei uma última vez para a mulher na estrada. Ela agora estava sorrindo, mas não era um sorriso humano. Era cruel, como se ela soubesse que havia me vencido, que agora eu estava parte daquilo tudo. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. A floresta, a estrada, o carro, tudo parecia se dissolver em uma névoa espessa e impenetrável. Eu estava no limiar de algo muito pior do que eu poderia imaginar. Algo além da morte, além do tempo. E então, tudo ficou negro. Eu acordei, mas não sabia onde estava. Não sabia mais quem eu era. O carro, a floresta, a mulher, tudo havia desaparecido. Mas a sensação de que eu nunca havia saído daquele lugar me perseguiu. Se você está ouvindo isso e já esteve em um lugar assim, em um lugar onde não deveria estar, talvez você entenda. Talvez você sinta o que eu senti. Mas eu não desejo isso para ninguém. Não aceite caronas em lugares desconhecidos. E se você vê algo estranho na estrada, uma figura que não deveria estar ali, eu te aconselho a não parar. Porque às vezes, o que parece ser um simples erro pode ser o começo de um pesadelo eterno. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários a sua experiência. Você pode nunca saber o que se esconde realmente na estrada. Meu nome é Paulo e sou caminhoneiro há mais de 10 anos. No início, a estrada era uma companhia constante, mas com o tempo, as longas viagens começaram a se tornar mais solitárias e cansativas. Por mais que eu gostasse do que fazia, de certo modo, passava horas e horas dentro da cabine com o rádio quebrado, e apenas o som da estrada para me acompanhar. Certa noite de quinta-feira,
Estava indo para uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. O trabalho parecia simples, uma entrega de carga, e eu estava ansioso para descansar depois de um longo dia. Cheguei a um pequeno posto de estrada, onde parei para abastecer e, claro, tomar um banho, já que o corpo começava a pedir por uma pausa. A cidade parecia uma daquelas que ninguém realmente nota. Pequena, silenciosa, com poucas luzes piscando e ruas vazias, tudo estava parado. O movimento na cidade era quase inexistente, o que me deu a impressão de que ninguém realmente se importava com o horário. Eu estava exausto. Desde o momento em que havia entrado na cidade, uma sensação estranha me acompanhava. Não era medo, mas uma espécie de desconforto. Uma sensação de que algo ali não estava completamente certo. Passei pelo pequeno comércio local, que estava fechado, e finalmente estacionei o caminhão atrás do posto de gasolina. A estrutura era simples. Uma velha construção de tijolos vermelhos, com uma iluminação amarela que tentava disfarçar a escuridão ao redor. Entrei no posto e fui direto ao banheiro. Eu já estava com pressa, então não parei muito para observar os detalhes do lugar. Mas ao atravessar o corredor, uma coisa me chamou a atenção. O cheiro. Era um cheiro estranho, algo como mofo misturado com um perfume doce e enjoativo. Não que isso fosse incomum em locais mais antigos, mas o cheiro me deixou desconfortável. Cheguei até a porta do banheiro e, ao abrir, a escuridão parecia engolir tudo. O único som era o som distante do vento lá fora, e o farol do caminhão iluminava a entrada, mas não era o suficiente para iluminar o interior do banheiro. Resolvi dar uma olhada e, para minha surpresa, a lâmpada estava apagada. Eu poderia ter voltado e pedido para alguém acender, mas estava impaciente e decidi fazer meu xixi ali mesmo. Entrei no banheiro e me ajeitei perto do mictório. O ambiente estava abafado e o ar parecia mais pesado do que o normal. Foi então que algo chamou minha atenção. No canto mais escuro do banheiro, algo se movia. A princípio, pensei que fosse a sombra de um rato ou algum tipo de animal. Mas não. Era algo humano. Ou melhor, parecia humano. No começo não consegui distinguir direito o que era, pois o movimento era estranho. A figura estava se contorcendo de maneira completamente anormal, como se estivesse tentando se esconder, mas ao mesmo tempo parecia se agitar de forma desconexa. Eu congelei. Meu corpo ficou pesado, como se a visão daquilo me tivesse paralisado por completo. Os meus olhos tentavam se ajustar à escuridão, mas mesmo com a pouca luz da rua que entrava pela janela do banheiro, a figura parecia impossível de entender. Ela estava curvada, como se estivesse sofrendo algum tipo de dor ou espasmo, e fazia movimentos rápidos e descontrolados. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca. Não havia ninguém ali, só eu e aquele ser estranho. Não dava para ver detalhes, mas a forma, os movimentos, tudo aquilo fazia meu instinto gritar para sair dali. Eu me afastei lentamente, sem tirar os olhos da figura, mas a sensação de que algo não estava certo começou a se espalhar por mim, como um calafrio que subia pela minha espinha. Eu não podia entender o que estava acontecendo, mas sabia que algo muito errado estava acontecendo ali. Era como se aquele lugar estivesse me atraindo para algo que eu não devia ver. Tentei dar um passo para trás, mas o piso estava gelado e meus pés pareciam pesar. Eu só queria sair dali o mais rápido possível, mas algo em mim me impedia de dar o passo final para voltar ao corredor. Algo me dizia que, se eu saísse, eu nunca mais poderia voltar, como se ao olhar para trás, eu tivesse invadido um território que não deveria ser tocado. De repente, o som do vento lá fora pareceu aumentar, e a figura no canto do banheiro parou de se contorcer. Ela ficou imóvel, como se soubesse que eu estava prestes a tomar uma decisão. O que fosse aquilo, sabia que eu estava ali observando, e nesse instante, o medo tomou conta de mim. Não era apenas o desconforto, não era apenas a dúvida. Eu estava vendo algo além do que meus olhos podiam compreender. Em um impulso, olhei para a porta e corri de volta para o corredor. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Eu só queria sair daquele banheiro e daquele posto de gasolina. Cheguei ao caminhão, entrei de qualquer jeito. E antes mesmo de terminar de me acomodar, já tinha ligado o motor. O pensamento de deixar aquele lugar me parecia a única opção possível. Mas à medida que eu me afastava,
Uma sensação de que algo estava me seguindo não me deixava em paz. O silêncio da cidade parecia ainda mais opressor enquanto eu dirigia para longe. Eu ainda não conseguia parar de pensar no que havia acontecido no banheiro. Não era normal, sabia disso. Por mais que tentasse racionalizar, a sensação de que algo estava errado não desaparecia, mas eu tinha que seguir em frente. Não podia deixar que uma visão bizarra me impedisse de fazer o meu trabalho. Afinal, havia entregas para fazer, e eu estava em um ponto onde a estrada era mais importante do que qualquer coisa que pudesse ter acontecido ali. A cidade parecia distante atrás de mim, mas a estranha sensação de ser observado permanecia. Era como se a cada quilômetro que passava, a pressão no meu peito aumentasse. O silêncio na cabine do caminhão era esmagador. O motor roncava, mas nada mais parecia real. Eu olhava para o espelho retrovisor, sem motivo algum, e a imagem do posto, da porta do banheiro e daquela figura contorcendo-se, teimava em aparecer. Eu sabia que aquilo estava me afetando mais do que eu gostaria de admitir. Mas não era só isso. Algo parecia ter ficado para trás. Algo estava me seguindo. Eu estava cerca de 20 minutos fora da cidade, já na estrada deserta, que ligava aquela pequena cidade do interior a uma cidade maior. As luzes da estrada eram fracas, e ao longe, as sombras da vegetação pareciam tomar formas mais grotescas, como se as árvores quisessem me engolir. Eu puxei o volante, tentando me concentrar. Não podia me deixar perder, mas quando virei o olhar para o lado, o meu celular tocou. Era uma mensagem. Não tinha nome, só o número, e eu não reconhecia aquele número. Eu hesitei, mas acabei desbloqueando o celular para conferir. Você sabe o que viu. A mensagem apareceu na tela. O texto estava simples, mas o impacto foi imediato. Meu coração disparou. Eu me obriguei a respirar fundo, mas a sensação de inquietação só aumentava. Eu não sabia o que pensar. Quem poderia ter enviado aquilo? E o que significava, você sabe o que viu? Tentei me convencer de que era apenas uma brincadeira, uma piada de mau gosto, mas nada parecia fazer sentido. Como alguém sabia o que eu tinha visto no banheiro? Como alguém sabia de algo tão íntimo e que até aquele momento parecia impossível de ser compartilhado? Eu ignorei a mensagem. Tentei seguir em frente, mas meu celular continuava vibrando. Mais mensagens chegaram. Eu hesitei, mas a curiosidade acabou me dominando e eu abri as novas notificações. Ela sabe que você está indo embora. Você não deveria ter olhado. Eu quase perdi o controle do caminhão ao ver aquelas palavras na tela. Eu estava prestes a fazer uma curva quando os nervos me dominaram. Meus dedos estavam suados. Minhas mãos tremiam. Como era possível que alguém soubesse tudo isso? Como era possível que tudo parecesse tão real? Eu mirei o espelho retrovisor novamente, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo. A estrada atrás de mim parecia deserta, como deveria ser. Não havia ninguém, não havia outros carros, mas havia algo ali. Eu podia jurar que vi uma sombra, uma silhueta se movendo à distância. Algo que não deveria estar ali. Tentei não olhar. Forcei meus olhos a ficarem fixos na estrada à frente. Mas a cada segundo que passava, o pavor tomava conta de mim. A imagem daquela figura se contorcendo no banheiro voltou à minha mente com uma clareza assustadora. Eu não sabia mais o que era real. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. Eu me forçava a seguir, a não perder o foco. Eu pensava que, se eu mantivesse os olhos na estrada, se eu simplesmente não olhasse para trás, tudo isso poderia desaparecer. Mas, quando olhei mais uma vez para o retrovisor, eu vi algo que me paralisou. A silhueta não estava mais distante. Ela estava bem ali, atrás do caminhão, como se estivesse me seguindo. Eu não vi rosto nem forma, apenas uma sombra que parecia distorcida e humana ao mesmo tempo. Um vulto escuro, com algo de errado nas proporções. Eu não queria acreditar, mas o medo fez minha mente funcionar como um relâmpago. Eu acelerei. O som do motor do caminhão parecia aumentar em minha mente. O vento batia forte nas janelas, mas tudo parecia abafado, como se eu estivesse dentro de uma bolha de medo. A figura não sumia. Eu podia sentir sua presença, mesmo quando olhava para a estrada. Ela estava lá, ao meu lado, como uma sombra que me acompanhava, sempre à espreita. Eu acelerei mais e mais.
não me importando com o limite de velocidade. A cada curva, a cada reta, a figura parecia se aproximar mais, sempre ao meu lado, como uma presença fantasmagórica que não me deixava. Meus olhos estavam vidrados no espelho retrovisor. Eu estava perdendo o controle da situação. Foi quando, a poucos metros de uma curva acentuada, a sombra se moveu em direção ao meu caminhão. E eu, num ato de desespero, virei o volante com toda a força, tentando escapar, mas o caminhão derrapou na estrada molhada. E por um momento, tudo virou um borrão de luzes e sombras. Tudo ficou escuro. Quando acordei, estava encostado no acostamento. O caminhão estava imobilizado, mas não havia mais sombra, nem figura, nem aquela sensação de ser perseguido. Só o silêncio. Meu celular estava no banco ao meu lado e uma nova mensagem apareceu. Eu espero que você tenha aprendido a lição. Eu não sabia o que pensar, não sabia o que fazer. Eu só queria sair dali, mas a estranha sensação de que não havia mais como fugir continuava comigo. Eu não sabia o que fazer. O medo estava tão presente em mim que meus dedos tremiam ao tentar ligar o caminhão novamente. O que eu estava vivendo? Não era possível que tudo aquilo fosse real. Eu estava em uma estrada vazia, com a sensação de que o perigo ainda me rondava, mas agora mais silencioso, mais insidioso. Eu precisava voltar para casa. Eu precisava sair daquele lugar, mas a cidade parecia estar tão distante, como se estivesse em outro plano, outra dimensão. Forçando a mente a se concentrar, consegui ligar o motor. O caminhão roncou, mas o som parecia abafado, como se a própria estrada estivesse tentando silenciar os ruídos. Tentei acender os faróis, mas a lâmpada da direita piscou, emitindo uma luz fraca, quase como se estivesse prestes a se apagar. Eu não me atrevi a olhar para trás, para onde a figura havia desaparecido, mas sabia que ela estava lá. Não tinha como não sentir sua presença. O ar parecia pesado, como se estivesse prestes a desabar. E então, o celular vibrou novamente. A mensagem apareceu na tela, tão clara quanto a escuridão ao meu redor. Você não deveria ter saído de lá. Eu não consegui mais resistir. Eu olhei para o retrovisor. E foi nesse momento que percebi algo ainda mais horrível. Não havia apenas uma sombra. Havia múltiplas espalhadas por toda a extensão da estrada. Como se em algum momento as figuras contorcidas no banheiro tivessem se multiplicado e agora me cercassem. A estrada estava vazia à frente, mas atrás de mim uma fileira de silhuetas se formava, se movendo lentamente de maneira errática, como se dançassem na escuridão. Eu acelerei com tudo o que tinha, mas as sombras seguiam o caminhão, como se a estrada inteira estivesse tomada por elas, crescendo a cada metro que eu percorri. O medo me cegou. O caminhão balançava violentamente. Eu tentava desesperadamente controlar o volante, mas o medo me impedia de raciocinar. Cada curva, cada reta, parecia ser um labirinto. E cada vez que olhava para o retrovisor, as sombras se aproximavam mais, como se estivessem me observando, esperando o momento certo. Foi quando a estrada parecia desaparecer diante de mim que tudo ficou claro. Lá, no meio do caminho, uma figura estava parada. Ela não se movia, apenas me encarava com os olhos vazios, aqueles mesmos olhos que eu tinha visto naquele contorcionista no banheiro. A figura estava exatamente no centro da estrada, como uma armadilha. Eu não podia parar. Eu não queria parar, mas com um impulso, dei a última olhada no retrovisor. Ali, no reflexo, a figura que estava na estrada se misturava com todas as outras sombras, que pareciam surgir de dentro do próprio asfalto. Eram tantas que eu não conseguia mais distinguir, onde uma começava e a outra terminava, como se a própria estrada estivesse viva, me consumindo aos poucos. E então, a figura no centro da estrada começou a se aproximar do meu caminhão, ainda sem mexer um músculo, mas seu olhar parecia penetrar na minha alma, forçando-me a parar. Eu freiei bruscamente, mas algo estava errado. O caminhão não parava. O volante estava se tornando pesado, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, algo que eu não conseguia controlar. Olhei pela janela e vi a figura agora bem próxima, tão próxima que quase podia sentir sua presença gelada, como se estivesse à beira de me alcançar. E naquele momento, eu soube que não podia mais escapar. As sombras estavam dentro do caminhão, envolventes, pegando-me pelos pés,
pelas mãos, pelo coração. Algo parecia puxar a minha respiração, como se a vida estivesse sendo lentamente retirada de mim. Eu podia ouvir sussurros, gritos distantes e uma risada macabra que ecoava pela estrada deserta. Foi quando uma última mensagem apareceu no meu celular. Eu olhei para ela sem conseguir desviar os olhos. Você viu o que não deveria ver. Agora você é um deles. Eu gritei, mas minha voz não saiu. Tudo o que eu sentia era uma pressão crescente, como se as sombras estivessem se formando dentro de mim, dominando minha mente, meu corpo, tudo. Não havia mais escape, não havia mais luz. A estrada estava coberta pela escuridão total. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a visão se apagou. O caminhão parou completamente. Não havia mais nada ao meu redor. O celular, agora desligado, caiu no chão. A estrada desapareceu. Algumas semanas depois, eles me encontraram, mas não eu. O caminhão estava lá intacto, estacionado ao lado da estrada como se ninguém o tivesse tocado. O posto de gasolina que eu havia parado não estava mais no mapa. E o mais estranho de tudo, ninguém se lembrava de mim. Eu não existia mais. Agora, o que restou de mim é um aviso. Se você está assistindo a esse vídeo, cuidado com o que você procura nas estradas, porque às vezes, aquilo que não deveria ser visto, nos encontra. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e contar para a gente o que você achou. E lembre-se, nem todas as estradas levam a um fim seguro. Até a próxima, se você ainda estiver por aqui. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais e sempre procurei uma explicação lógica para tudo o que acontecia ao meu redor. Trabalho como advogado, uma rotina corrida, mas que sempre me trouxe uma sensação de controle. Porém, algo aconteceu que me fez questionar tudo o que eu pensava ser real. Talvez seja melhor começar do começo. Era uma tarde quente de sábado quando decidi dar uma volta na feira de trocas. Estava sem grandes planos, apenas passeando e, quem sabe, encontrando algo interessante. Minha filha, Clara, estava comigo, correndo de um lado para o outro, como sempre fazia quando estava empolgada. Ela tinha 5 anos, uma criança curiosa e cheia de energia. Enquanto eu andava pelas barracas, algo chamou minha atenção. Uma boneca. Não era qualquer boneca. Era uma figura delicada, de porcelana, com roupas finas e um sorriso sereno no rosto. Para ser sincero, eu nunca vi algo como aquilo em uma feira de trocas, onde a maioria das coisas é usada e comum. A senhora que a vendia, uma mulher idosa e curvada, parecia perceber minha curiosidade. "É para a sua filha?" Ela perguntou com um sorriso enigmático. Antes que eu pudesse responder, ela continuou. "Ela é seminova, quase nova mesmo. Foi usada por uma menina de uma família muito rica, mas não é mais necessária." Fiquei surpreso. A boneca parecia cara, bem cuidada, e com um brilho especial. O preço também estava muito abaixo do que eu esperava. Então, sem pensar muito, acabei comprando. A mulher me entregou a boneca com um sorriso misterioso, mas não dei muita importância. Clara a adorou. Desde o momento em que a pegou, não queria mais largá-la. "Papá, olha, ela é minha amiga agora", dizia, abraçando a boneca com força. Era algo normal para uma criança da idade dela. Então, não pensei 2 vezes. Naquela noite, no entanto, as coisas começaram a ficar estranhas. Clara sempre foi uma boa garota para dormir. Nunca teve problemas em ir para a cama ou dormir sozinha. No entanto, naquela noite, ela acordou aos gritos. Eu acordei com o barulho, meu coração disparado. Corri até o quarto dela, acendi a luz e a encontrei encolhida na cama, os olhos arregalados, o rosto pálido de medo. Ela estava tremendo. "Papá, o monstro está lá debaixo da cama", ela sussurrou, com a voz entrecortada pelo choro. Olhei para debaixo da cama. Vi apenas a escuridão, mas não havia nada ali. Claro que eu não acreditei e tentei acalmá-la. "Não tem nada debaixo da cama, filha", eu disse, colocando a mão na cabeça dela para tranquilizá-la. Era só um pesadelo. Mas o medo estava estampado no rosto dela. A cada noite que passava, a mesma história se repetia. Clara acordava aos gritos, dizendo que o monstro estava lá. Comecei a me preocupar, mas também tentava racionalizar. Crianças têm uma imaginação fértil, pensei. Ela estava apenas com medo de alguma coisa
que ela não conseguia explicar. O problema era que esse medo estava começando a me afetar também. Foi quando comecei a perceber coisas estranhas. No início, eram detalhes pequenos, quase imperceptíveis. Algumas vezes, ao entrar no quarto dela à noite, a boneca estava em uma posição diferente da que eu havia deixado. Nada muito chamativo, mas o suficiente para me fazer questionar se eu não estava apenas esquecendo de como havia deixado as coisas. Então, começou algo mais inquietante. Clara dizia que via a boneca se mexendo, mas eu sempre ignorava. A criança provavelmente estava delirando de medo, eu pensava. Contudo, certo dia, enquanto estava passando pela porta do quarto dela, percebi algo no canto do olho. A boneca estava virada, olhando diretamente para a porta. Eu juro que a tinha deixado de costas para a parede. À noite, quando Clara não estava por perto, decidi fazer algo que eu normalmente não faria. Deixei uma câmera no quarto dela. Não estava preocupado com a boneca, mas com os pesadelos dela. Queria entender melhor o que estava acontecendo. Talvez estivesse faltando alguma explicação lógica para o que ela dizia ver, mas a câmera iria me mostrar o que estava acontecendo enquanto ela dormia. Na primeira noite, com a câmera ligada, não vi nada demais. Mas na segunda, algo começou a me deixar inquieto. Eu estava revisando as imagens, procurando sinais de algo que explicasse os pesadelos da Clara, quando percebi algo estranho. Por um breve momento, quase imperceptível, a boneca se moveu. Eu não sabia se estava vendo coisas, então reexaminei a filmagem várias vezes. Era como se ela tivesse se mexido sozinha. A posição dela mudava ligeiramente a cada vez que a câmera registrava. Mas o mais estranho ainda estava por vir. À medida que a gravação avançava, algo apareceu debaixo da cama. Não era visível de forma clara, mas era uma sombra. Uma sombra que parecia sair debaixo da cama, rastejando lentamente para o lado oposto, como se estivesse se escondendo da câmera. Eu parei o vídeo, sentindo um calafrio subir pela minha espinha. Não havia explicação lógica para aquilo. Na noite seguinte, resolvi ficar acordado para observar, já que a gravação não me dava respostas suficientes. Mas, ao fazer isso, uma sensação estranha tomou conta de mim. Uma sensação de que eu estava sendo observado. Quando finalmente consegui pegar no sono, a sensação não desapareceu. E foi aí que algo aconteceu. Ouvi um barulho vindo do quarto da Clara. Despertado de um pesadelo, corri até o quarto dela e, antes mesmo de abrir a porta, ouvi algo que me fez parar no meio do corredor. O sussurro. O sussurro veio de dentro do quarto de Clara. Um som baixo, quase inaudível, mas nítido o suficiente para me fazer parar. Era como se alguém estivesse falando, mas sem palavras claras. Eu fiquei parado no corredor, ouvindo, tentando entender. O coração estava batendo forte, e a sensação de frio começou a se espalhar pelo meu corpo. A única coisa que eu conseguia pensar era que Clara estava sozinha e em perigo. Corri até o quarto dela e abri a porta. Ela estava lá deitada na cama, com os olhos arregalados como se estivesse acordada, mas sem emitir som algum. A boneca estava ao lado dela, mas a estranheza não estava nela desta vez. O que me assustou foi a forma como Clara olhava fixamente para a parede, sem desviar os olhos, como se estivesse observando algo que eu não conseguia ver. Quando me aproximei dela, os olhos dela se viraram para mim, e então ela murmurou: "Está aqui, papai. Ele está olhando." Eu não sabia o que fazer. A minha cabeça estava cheia de pensamentos confusos, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Será que ela estava apenas tendo um pesadelo tão vívido que a fazia ver coisas que não existiam? Eu queria acreditar nisso, queria achar uma explicação lógica. Mas à medida que olhava para o quarto, sentia uma tensão crescente, como se o ar estivesse carregado de algo que não conseguia compreender. Aos poucos comecei a perceber que os acontecimentos não estavam se limitando aos pesadelos de Clara. Comecei a notar mais detalhes estranhos. Uma vez, ao passar pela porta do quarto dela durante o dia, vi a boneca novamente em uma posição diferente, mais próxima da cama. Mas o mais inquietante foi uma sombra no canto do quarto, perto do guarda-roupa. Eu tentei ignorar, dizendo para mim mesmo que era apenas a luz que fazia com que as sombras se formassem de maneira estranha. Decidi investigar a casa mais profundamente. Talvez houvesse algo nos próprios quartos, nas paredes,
ou em alguma parte do móvel que estivesse causando essa sensação de desconforto, mas nada parecia explicar o que estava acontecendo. Na noite seguinte, resolvi passar a noite inteira acordado em frente à porta do quarto de Clara. Eu precisava ver o que estava acontecendo. Precisava descobrir se tudo não passava de minha imaginação ou se realmente havia algo de errado. Eu me preparei para ver a boneca novamente em movimento, mas o que aconteceu foi muito pior. Cerca de meia-noite, ouvi o som de passos leves. Não vinha do corredor, mas de dentro do quarto de Clara. Sentei-me em silêncio, tentando não fazer barulho. O que eu ouvi em seguida me deixou completamente paralisado. O som de algo sendo arrastado no chão, como se fosse uma pesada cortina ou algo mais. Um som suave, mas suficiente para cortar a noite silenciosa. Olhei pela fresta da porta e vi a sombra de algo movendo-se rapidamente para debaixo da cama de Clara. Meu estômago revirou. Eu sabia o que estava acontecendo. Não havia mais dúvidas. Algo estava definitivamente errado. Era como se um pesadelo tivesse ganhado vida, tomando forma de algo que eu não podia entender. Não sabia o que era aquela sombra, mas tinha a certeza de que não estava sozinha. Eu entrei em pânico. Não sabia o que fazer, mas sabia que não podia deixar Clara sozinha com aquilo. Fui até a cama dela, e antes de fazer qualquer movimento, olhei para a boneca. Ela estava ali, aparentemente imóvel, mas com uma expressão diferente. Algo em seus olhos havia mudado. Era como se ela estivesse me observando de forma consciente, como se estivesse ciente de minha presença. A sensação de desconforto aumentou a cada segundo que passava, e eu só queria sair dali, mas algo me impediu. Clara, que parecia ainda acordada, olhou para mim e disse com uma voz quase inaudível: "Ele vai me levar, papai. Ele disse que vai me levar para o lado dele." Aquilo cortou minha alma como uma lâmina afiada. O medo em seus olhos, a angústia em sua voz. Ela não estava apenas com medo de um monstro imaginário, não era mais um pesadelo comum. Ela estava lidando com algo real, algo que estava tentando levá-la. Aquela noite se arrastou como um pesadelo interminável. Eu sabia que precisava tomar uma atitude, mas o medo me paralisava. Olhei em volta procurando uma forma de entender o que estava acontecendo, mas tudo o que vi foram as paredes do quarto de Clara e a boneca, que parecia mais inquietante do que nunca. Eu precisava sair dali, mas ao mesmo tempo não queria deixar Clara sozinha. Foi então que, como uma última tentativa, peguei o celular e liguei para minha esposa, que estava em uma viagem de trabalho. "Amor, você precisa voltar para casa. Algo não está certo aqui", eu disse, quase sem conseguir articular as palavras corretamente. Ela parecia confusa, mas prometeu voltar o mais rápido possível. Enquanto aguardava, os minutos pareciam se arrastar. A sensação de estar sendo observado crescia. Eu sabia que algo estava lá, mas não sabia o que. O silêncio na casa era absoluto, exceto pelo som da respiração de Clara e o arrastar de algo muito leve no chão. Eu não podia mais ignorar. Estava além do que meus olhos podiam entender. Quando finalmente minha esposa chegou, ela também percebeu a estranheza no ar. Eu não precisei explicar. O medo estava estampado no rosto dela. Juntos, fomos até o quarto de Clara. A boneca estava lá, imóvel, mas o quarto estava gelado, muito mais frio do que deveria estar. A sombra sob a cama parecia mais densa do que nunca, como se algo estivesse observando debaixo dela, esperando pelo momento certo para se revelar. A situação estava além de qualquer explicação. Algo não estava certo, e eu tinha certeza de que não conseguiríamos lidar com aquilo sozinhos. Na manhã seguinte, a situação havia piorado. O quarto de Clara estava ainda mais gelado e a atmosfera parecia densa, como se o ar estivesse preso em algum lugar. Quando minha esposa e eu entramos, Clara não estava na cama. Ela simplesmente não estava lá. O desespero tomou conta de mim. Onde ela estava? Onde minha filha havia ido? O quarto parecia o mesmo, mas algo estava claramente errado. A boneca estava ali, no mesmo lugar onde a havia deixado na noite anterior, mas algo em seus olhos havia mudado ainda mais. Pareciam mais vivos, mais penetrantes, como se ela estivesse rindo de mim, rindo da minha impotência. Uma sensação de náusea subiu pela minha garganta enquanto a observava. Foi então que ouvi o som novamente, um sussurro baixo vindo debaixo da cama. Eu me aproximei lentamente,
sentindo cada passo pesar mais do que o anterior. Quando olhei para baixo, uma visão horrível me paralisou. Clara estava lá, encolhida, mas seus olhos estavam vazios. Não havia expressão em seu rosto, apenas um vazio profundo. Ela estava olhando para mim, mas não parecia estar ali, como se algo estivesse controlando sua mente. Papai, eles me levaram. Sua voz era fraca, quase como um suspiro, mas as palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. O pânico tomou conta de mim. Eu não sabia o que fazer. O que estava acontecendo com Clara? O que era aquilo que a possuía, que a havia levado para aquele estado? Em um impulso, agarrei Clara nos braços e a tirei debaixo da cama, tentando mantê-la acordada, tentando encontrar algo em seu olhar que me dissesse que ela ainda estava lá. Mas ela não me reconhecia. O olhar vazio continuava, e uma sensação de desespero e impotência me consumia. Ele vai voltar. Ele vai vir. Clara murmurou, sua voz ainda cheia de medo. Ele está com ela, com a boneca. Não deixe ela se aproximar. Não deixe. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. A boneca começou a se mover. Lentamente, ela se levantou, como se tivesse vida própria. Seus pés tocando o chão com um som abafado, mas nítido. A boneca virou a cabeça em nossa direção, seus olhos agora brilhando com uma luz fria e intensa, como se estivesse viva. O ar ficou ainda mais gelado, e eu senti uma presença maligna preenchendo o quarto, uma sensação de que algo de outro mundo estava ali, observando, esperando. Eu a empurrei para longe de Clara, tentando afastar a boneca, mas algo me impediu. Uma força invisível me puxava para trás, como se não permitisse que eu a tocasse. As paredes começaram a tremer, e uma sensação de vertigem tomou conta de mim, como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Olhei para Clara, que agora estava completamente imóvel, e então percebi. A boneca não estava apenas se movendo, ela estava tentando controlar a realidade ao nosso redor, distorcendo tudo o que era normal. Aquele lugar, o quarto de Clara, não era mais o que parecia ser. As sombras se alongaram e figuras sombrias começaram a surgir nas paredes, se distorcendo e se contorcendo como se estivessem vivas, feitas de pura escuridão. Você não pode fugir. A boneca sussurrou, sua voz baixa e distorcida. Eu vou levá-los todos. Eu estava paralisado. Não sabia o que fazer. A sensação de ser envolvido por algo maligno, algo sem forma, sem limites, me engolia. Mas então, uma ideia surgiram em minha mente. Eu precisava quebrar o feitiço, precisava destruir a boneca antes que fosse tarde demais. Com um esforço quase sobrenatural, corri até a boneca, desafiando a força invisível que me impedia de chegar perto dela. Apeguei-me ao corpo da boneca, levantando-a acima da minha cabeça, e em um movimento rápido, a arremessei contra a parede com toda a força que consegui reunir. O som do impacto foi estrondoso, e a boneca se quebrou em vários pedaços. O ambiente começou a tremer ainda mais forte, como se estivesse desintegrando em torno de nós. Mas, em meio ao caos, eu percebi algo aterrador. Os pedaços da boneca não estavam desaparecendo, como seria de se esperar. Em vez disso, estavam se reconstituindo, reunindo-se novamente, como se a própria essência daquela coisa estivesse se regenerando. E foi nesse momento que tudo ficou claro. A boneca não estava sozinha. Ela era apenas um canal para algo muito mais antigo. Algo que já havia passado por muitas gerações. Algo que nunca iria deixar Clara em paz. Quando a boneca se reuniu novamente, olhou para mim com olhos cheios de ódio e rancor. A sala se tornou escura, e uma voz ecoou nas minhas mentes. Uma voz que parecia vir de todos os lados. Você não pode derrotar o que já está além da morte. Sua filha já pertence a mim. Foi quando ouvi o som de uma porta batendo com força. Uma figura apareceu à nossa frente, envolta em uma luz sobrenatural, como se fosse uma entidade entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ela tinha uma presença imensa, e ao olhar para ela, soube instantaneamente que não estávamos mais sozinhos. Algo estava se preparando para nos tomar completamente. Agora é o momento. Tudo que você ama, tudo que você conheceu, será deixado para trás. A voz ecoou, enquanto a figura começava a avançar em nossa direção. Eu segurei Clara nos meus braços, sem saber para onde correr.
O que seria de nós? Seria possível sair vivo de lá? A única coisa que eu sabia era que nunca mais seria o mesmo. Eu havia entrado em um pesadelo do qual não conseguia escapar. E antes de perder totalmente a consciência, ouvi a boneca murmurar uma última palavra, como um eco distante. Bem-vindo ao meu mundo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você acha que realmente aconteceu com Clara. Será que ela vai conseguir escapar?